Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje é 4 de abril, sexta-feira, tem aí o sextou, Para alguns, sextou é sextou. Para outros, continua a semana de trabalho, como no meu caso, Vamos lá. O tema de hoje é perguntas pesadas. Vamos lá? Se fazer o seu convidado contorcer-se for a medida de sucesso, então um jornalista da TV teve um desempenho magnífico. Referindo-se a um terremoto e tsunami no Japão, o repórter afirmou a um líder religioso: "O Deus é todo-poderoso e não se importa com as pessoas do Japão e seu sofrimento, ou ele se importa, mas não é realmente poderoso." Qual das duas coisas? A pergunta comete um engano lógico. A presunção, ou Deus é A ou precisa ser B, não reflete a realidade. Bom, deixa eu dar uma pausinha rapidinho aqui nessa história. E um tempo atrás aí, alguém me mandou uma mensagem perguntando para mandar o meu Deus ir lá no hospital de câncer, visitar lá as crianças que estão sofrendo, etc. Bom, amados, eu queria deixar bem claro para você que Deus, ele trabalha com o seu livre-arbítrio. Vamos falar daqui a pouquinho aqui com a humanidade. Se as crianças estão sofrendo de dor, então Deus está lá cuidando delas mesmo na dor, A gente, na verdade, a gente toma atitudes equivocadas referente a Deus, porque a gente desconhece a Bíblia, desconhece o que Deus tem falado conosco através da Bíblia. E o sofrimento, na verdade, é uma forma da gente também entender a nós mesmos. Esse é um problema que talvez as pessoas não querem entender, que o sofrimento ele é um trampolim para eu poder entender a mim mesmo. Eu só vou entender quem sou eu, quem eu realmente sou, é no meio ao sofrimento. E Deus está disposto, e mesmo em meio ao sofrimento, quando clamarmos a Ele nos atender, e Ele quer se revelar, Ele se revela a nós justamente aí, quando nós reconhecemos o seu poder, o seu poder. Não que Ele é poderoso, como foi dito aqui por esse jornalista, Ele é poderoso e não se importa com as pessoas. Não, Ele é poderoso e se importa com as pessoas. Tanto que Ele veio na pessoa de Jesus Cristo morrer por nossos pecados. E também diz aqui, mas ele se importa e não é poderoso. Não, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Nenhuma das duas, as duas coisas aqui estão corretas e nem tem lógica, na verdade. Aí, hospital de câncer e outros mais lugares miseráveis são uma forma de Deus dizer para todos nós, dizendo assim: olha, o ser humano, enquanto não clamar, enquanto não se voltar para mim, vai ficar essa situação. Isso ele está dizendo justamente para os políticos, justamente essas pessoas que gostam muito de jogar essas conversas fora, são justamente as que votam nessas pessoas que estão se lixando, nem se importando com essas pessoas que estão sofrendo e querem responsabilizar Deus. Deus nos deu o governo dessa terra. Agora, o homem, o que ele fez? Entregou o governo a Satanás. Nós temos que retomar isso. E só podemos fazer isso no intermédio de Jesus Cristo. Entendeu? Então, essa é uma palavrinha que eu quero dar para você aqui, para todos, para entender essas lógicas aí que não existem, Na Bíblia, as provações épicas de Jó se combinaram com uma pequena ajuda de seus amigos. Eles ajudaram Jó a sofrer mais ainda, O homem já estava sofrendo, perdeu tudo até a sua própria saúde, e aí vem os amigos, Esses amigos para poder complicar ainda. É sempre assim, Ele pensava que as suas tribulações eram merecidas. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça?
perguntou. O que aram campos de maldade, plantam sementes de desgraça e só colhe maldade e desgraça. Está lá em Jó, capítulo 4, versos 7 e 8. Dita isso por ele faz, o amiguinho de Jó. Jó tinha de ter feito algo mal, ou não estaria sofrendo. A verdade era muito mais complexa. No filme Todo-Poderoso, Deus deixa um descontente repórter tentar fazer o papel de Deus em uma pequena região durante um breve tempo. Dá ao personagem apenas algumas regras, uma das quais é não interferir no livre-arbítrio. Essa é uma limitação que Deus impõe a si mesmo. Ele não interfere no livre-arbítrio. No alvorecer, nosso Deus, alvorecer da raça humana, colocou duas árvores no meio do jardim. Uma delas veio acompanhá-la de uma simples instrução: não coma dela. E Adão e Eva fizeram a escolha errada. Está registrado isso em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 7. E o resultado foi uma criação amaldiçoada desde então. Aí o registro ainda continua no capítulo 3, sendo que no versículo 14 até o 19. Vamos lá, as escolhas têm consequências. Coletivamente, nós escolhemos, por intermédio de Adão, nos rebelar contra Deus. Romanos capítulo 5, verso 12 a 19. Nesse processo, toda a criação se tornou amaldiçoada. Romanos 8, 20. Porém, Deus não nos abandonou. A sua história é de amor e redenção. Romanos 5, capítulo 5, versos 6 a 11. Mas ele deixa que o rejeitamos ou o aceitemos. Ou rejeitemos ele ou aceitamos ele. E aí, qual é a tua escolha? Você prefere o quê? O ser humano, enquanto ele teimar com essa ideia que Deus não ama o ser humano e que quer responsabilizar Deus pelas misérias que a qual existe nesse mundo, o mundo vai sofrer. O que nós temos que tomar, a nossa atitude hoje é se voltar para Deus, é se voltar para Ele, é se render a Ele, porque aí nós vamos descobrir, porque se Adão não comesse daquela fruto que Deus tinha proibido, certamente hoje o mundo estaria sob o governo, estaria tendo um governo bom. Se nós se voltarmos, se posicionar políticos, é claro que parece impossível isso, né? Mas se posicionar político que queira fazer um reinado ou um governo na direção de Deus, como era feito antigamente pelos judeus, pela tribo de Judá, né? No caso a tribo de Israel, ela foi um desastre. De Judá, tivemos ali alguns reis muito bons que reinaram debaixo da orientação de Deus. E assim vai. Mas, infelizmente, sempre o culpado é Deus, né? As coisas ruins acontecem, o culpado é Deus. Porque existe que a situação climática hoje está fora do controle. Pergunte isso, né, para você mesmo. Estude sobre isso, você vai ver aonde está o problema. Então, esse é o problema hoje. E fica essas perguntas totalmente desnecessárias, falta de fundamento, porque não tem fundamento nenhum. E a gente precisa avançar. Então, minha palavra hoje é essa, né? Vamos nós avançarmos. Vamos seguir o que Deus nos orientou na sua palavra. Ok? Vamos lá? A leitura de hoje é Jó, né? Jó, capítulo 4, verso 1 a 11. O Examina diz o seguinte: o que a carta de Romanos, capítulo 5, verso 6 a 9, nos diz acerca da história humana? Leia lá, né? Tem que ler. O que Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 25, revela sobre o futuro? Leia também lá, ok? E aí, finalizando, eu considero aqui que são as conclusões e considerações finais.
Porque Deus lhe deu o livre-arbítrio para poder mostrar para mim e para você que somos incompetentes. Simplesmente isso. O livre-arbítrio para mostrar para nós como somos incompetentes. É o livre-arbítrio que o mundo tem aí. E Deus não interfere não. Sabe por que Deus não interfere? Justamente para poder mostrar a incompetência do ser humano. Para poder ele entender, o ser humano entender que ele precisa da orientação de Deus para poder seguir. O livre-arbítrio é dizer, eu faço o que eu quiser, eu escolho o que eu quiser. E aí você vê aí a consequência que está no nosso mundo, né, por aí afora. Vamos lá. Como o livre-arbítrio se relaciona ao nosso amor por ele e o seu amor por nós? Simplesmente escolhendo estar com ele, escolhendo seguir a direção dele, escolhendo estar debaixo da submissão a ele. Quer ver uma coisa? Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, isto é, você escolheu se sujeitar a Deus, esse livre-arbítrio também, o livre-arbítrio, né? Só que esse livre-arbítrio, ele entendeu que ele precisa se sujeitar a Deus, e aí ele fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A única forma de nós vencermos o diabo é nos sujeitando a Deus. A única forma de nós vencermos todas essas misérias e consertarmos, enfim, essas misérias que estão nesse mundo, viu aí, meu amado? É simplesmente se sujeitando a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, sábado, né? Estamos novamente aqui para dar sequência ao nosso trabalho aqui, né? Nesses 365 dias andando com Deus. Deus abençoe.